Conversando com o Marcos Frois essa semana, ele disse que um amigo dele falou a ele: você sabe por que o Brasil está tão ruim? Por que tem tanta confusão? É porque as cadeiras estão vazias. Cadeiras estão vazias. Quando o Marcos me contou essa história, esse caso, né? Na hora eu pensei, e aí conversamos um pouco mais, e ele explicou por que essa pessoa estava dizendo isso, e eu, antes dele explicar, eu entendi, eu falei, é isso mesmo, porque quando as cadeiras de autoridade estão sem presença daquelas pessoas justas, o ímpio toma conta e senta, não é assim? Por isso você precisa olhar os seus filhos, os seus netos, como alguém que precisa ser preparado para sentarem-se nas cadeiras de liderança do Brasil. Os seus filhos, os nossos netos, têm que receber de casa essa visão. Deus quer usar você. Ele não precisa ser a pessoa mais importante do Brasil, mas onde ele estiver, pode ser numa sala de aula, lá de um ensino fundamental, pode ser num corredor de um hospital, ou pode ser num palácio de Brasília, pode ser num tribunal. Ele tem que sentar na cadeira de autoridade, porque quando ninguém senta de forma justa ali, os ímpios tomam o poder. Nós estamos iniciando, você está preparado aí com os slides, meu caro companheiro e ajudante aí, amigo? Nós estamos iniciando nessa semana uma série de mensagens com esse tema. E o que este tema dos 10 mandamentos revela é um Deus que está tomando a cadeira para si e dizendo: eu sou autoridade e serei autoridade na vida deste povo, porque este povo é meu, eu amo, eu o escolhi, eu o fiz e ele será governado pela minha palavra. Os 10 mandamentos é essa experiência de um povo que está sendo chamado para viver o amor, a experiência do amor, deste Deus que não se assenta no trono como usurpador. Ele não se assenta no trono para tirar as liberdades, mas ele se assenta no trono para revelar o seu cuidado. Se você fosse lá em São Paulo hoje, na Avenida Paulista, você perguntasse para a grande maioria das pessoas que estavam ali naquela parada, e perguntasse a eles o que é que eles acham, ou achavam, ou pensam do Antigo Testamento, eles vão dizer o seguinte, mais ou menos assim: esse é um Deus que cheira mofo, é um Deus autoritário, é um Deus que tira o prazer, que tira a alegria da vida. Aliás, não somente eles vão dizer isso, como muitas pessoas. Aliás, dentro das próprias igrejas, e quem sabe aqui, pessoas olhem o Antigo Testamento e digam e pensem assim: o bom mesmo é ler o Novo, porque o Antigo Testamento é um Deus estranho, é um Deus que dá ordens assim absurdas, que promove situações, que dirige situações que a gente não consegue compreender. E a gente, por não entender os caminhos de Deus, este caminho do amor, nós achamos que o que Deus está fazendo quando Ele dá os 10 mandamentos, ou quando Ele dá todos os mandamentos, Ele está tomando uma autoridade, usurpando da autoridade que não é dele. Que o homem, sem Deus, ele pode experimentar uma maior liberdade. Por isso há pessoas que não gostam do Antigo Testamento, porque não entendem como é que esse Deus, que revela as suas ordens e os seus mandamentos, ama. Como é que um Deus que diz não faça isso, ama? Bem, é tão fácil entender isso, da mesma maneira como um pai, uma mãe, não é? O pai do Benjamim, não é? Ailton diz para os filhos: não faça isso. Eu te proíbo de fazer isso. Você não pode fazer isso. E resultado de amor, de cuidado. Nós vamos caminhar nessas semanas conhecendo os 10 mandamentos. Mas não de forma histórica apenas, não olhando para trás e vendo como é que aquilo se aplicou lá na formação do povo de Israel e foi também a base para a constituição de leis civis
não só da nação de Israel, mas de muitos outros povos e do Ocidente, das nossas leis. Mas nós queremos interpretar e conhecer estes mandamentos à luz da experiência de vida cristã minha e sua hoje, agora. O que os 10 mandamentos têm a ver conosco? Eu quero convidar você então, pensando no mandamento de hoje, tem esse título. Cada semana a gente vai olhar para uma palavra, um mandamento, uma expressão. Hoje nós estamos afirmando o seguinte: o amor exclusivo. O amor exclusivo. Esse é o primeiro mandamento. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, então, lá nos mandamentos, num dos textos, são 2, mas nós vamos ler Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Aqui está a descrição, a narrativa destas 10 palavras dadas por Deus no início da constituição daquilo que nós chamamos povo de Israel. Êxodo capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, bem no início, Gênesis, Êxodo. E você sabe que Êxodo significa saída. Êxodo significa a saída do povo do Egito, depois de tantos anos de escravidão, 430 anos debaixo da opressão egípcia. E então o povo começa a peregrinação. No 2º mês vem a palavra de Deus e ao povo é dado os 10 mandamentos e muitas outras ordens e ordenanças e leis. Vamos ler então. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos lá? E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Vamos falar versículo 3 de novo? Não terás além de mim. Bem, para nós entendermos isso, deixa eu voltar um pouquinho no versículo 2. Aí está escrito: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. A palavra Senhor está aí no slide, você pode ver. A palavra Senhor é a palavra Yahweh no hebraico. Eu sou o Senhor. Esta palavra Yahweh. A palavra Yahweh, nós cantamos agora há pouco, Yehovah. Não cantamos um cântico agora há pouco? Se você tira as vogais da palavra que nós cantamos ali no slide agora há pouco, você tem a palavra Yahweh, Y-H-V ou W em algumas traduções, H, Y-H-W ou V-H, Yahweh. Porque no hebraico não se escreve vogais. As vogais são apenas alguns pontinhos, como o pingo do i. Então o hebraico antigo é aquela língua que é composta basicamente de consoantes. E estas consoantes são consoantes fracas, isto é, elas são faladas pelo som que sai guturalmente. É muito mais ar do que som labial. Então, você, se fosse judeu, você falaria Yahweh, Yahweh. É quase um sopro. Daí vem a palavra Jesus, inclusive, no latim. A palavra Jesus é derivada da palavra Yahweh. 4 consoantes fracas. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um contraste muito forte aqui no versículo 2, quando ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Yahweh Elohim. Eu sou o Senhor teu Deus. E agora vem o contraste, que te tirou do quê? Da terra do Egito. Nós já ouvimos aqui domingo passado que Egito era a maior potência econômica, militar, social, cultural daqueles dias. O Egito era aquilo que poderia ser chamado de grande força, de grande potência. Egito estava sentado na cadeira. Faraó era Deus adorado em terra. E quando Deus vai se dirigir ao povo, e ele faz essa introdução, antes de dizer os 10 mandamentos, ele se apresenta e diz:
Yahweh, eu te tirei do Egito. Essa fraqueza aparente foi quem te tirou do Egito. E se você fosse egípcio, ouvindo Deus falar isso, ou se você fosse um israelita ouvindo Deus falar isso, você saberia que o contraste dos nomes das divindades egípcias era gritante. Por exemplo, Ra, nome forte, um deus egípcio. E aí você ia comparar o nome que Deus deu a si mesmo, Yahweh, com os nomes das divindades egípcias, e você ia entender que Deus está como que com ironia dizendo: esta fraqueza foi quem te tirou do poder daqueles deuses. E Paulo vai falar depois que aquilo que é loucura para os homens é sabedoria de Deus, e aquilo que é sabedoria e força dos homens é loucura e fraqueza para Deus. Deus faz ao contrário. Portanto, não se incomode quando na sua vida as coisas não têm nexo totalmente. Sabe aquele joguinho, aquela pintura de criança que vai ligando os pontos? Tem números, né? Eu cheguei numa livraria agora esses dias e vi um livro caro, bonito, para ligar pontos. Eu falei, nossa, os adultos agora estão voltando às brincadeiras de criança. Um livro bonito, caro, que você compra para ligar do 1 até o 500. E aí você vai descobrindo uma paisagem que vai se formando. Às vezes você olha para a sua vida e parece que não faz nexo, os pontos não ligam, não é assim? Parece que as coisas estão fora de controle e não tem sequência lógica, natural, como você acha que deveria ser. Yahweh está no controle. Mesmo que o egípcio esteja gritando, como é que você pode confiar num Deus que permite isto e aquilo acontecer? Yahweh está no controle. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da escravidão. Outro contraste. Eu libertei vocês da escravidão. Apesar dos egípcios olharem para mim e talvez pensarem que Deus fraco, que nem nome tem. Yahweh, esse é o nosso Deus. É o Deus que se apresenta, inclusive na pessoa de Jesus, o homem crucificado. Por isso nem muitos o creram nele. Porque aquilo era loucura para os que ali o viam pregado, crucificado, morto. E o texto então apresenta agora o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Veja, se eu falar para você, o que isso tem a ver com a sua vida? Muito provavelmente nós iremos assim, de forma superficial, se formos pensar bem superficialmente, dizer: olha, esse mandamento na verdade não tem nada a ver comigo, porque eu não creio em dois deuses, eu não sou politeísta, eu não creio em Jesus e Maomé, eu não creio em Buda. E aqui muitos iriam dizer assim: eu creio apenas em Jesus, eu creio apenas em Deus, Criador do céu e da terra. Mas o que isso tem a ver conosco? Deixa eu fazer um paralelo com um versículo que está no Salmo, e você pode ler comigo que o Salmo diz sobre Moisés. Olhe o que está escrito neste versículo. Esse versículo diz que ele, Deus, o Senhor, Yahweh, manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos a quem? Aos filhos de Israel. Qual a diferença entre conhecer os feitos de Deus e os caminhos de Deus? O texto diz que Moisés conheceu os caminhos de Deus, e o povo conheceu os feitos de Deus, os atos, os milagres de Deus. Quem é que não sabe aqui alguma praga das 10 pragas do Egito? Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece essa história. Os feitos de Deus na nação de Israel começaram no período quando Moisés estava confrontando o faraó. Então o faraó endurecia, vinha lá um milagre, um feito, uma ação poderosa, uma praga.
que trazia uma destruição muito grande. O faraó endurecia um pouco mais, vinha outra praga, outra situação. Finalmente, depois de muitos feitos de Deus, Faraó decide liberar o povo. Agora eu quero perguntar a você: os feitos de Deus, veja bem, essa é a pergunta. Os feitos de Deus, no nascimento do povo de Israel, lá na retirada, fizeram o povo de Israel ser um povo bem temente, super fiel, amante e temente a Deus? Fizeram. Os feitos de Deus fizeram a nação de Israel ser uma nação ímpar, especial, diferente, desde o nascimento. Se você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver que os feitos de Deus na nação de Israel serviram para animar, para instruir, para orientar, para revelar Deus na vida daqueles homens e mulheres, daquela multidão, mas não tornaram aquela nação suficientemente temente a Deus. Uma pessoa pode ver muitos feitos de Deus, mas isso não ser suficiente para levar essa pessoa a se submeter a Deus. Uma pessoa pode receber um milagre de Deus, uma bênção, a solução de um problema, uma resposta de oração, e 3 meses depois, ela estar duvidando de Deus em outra circunstância. Uma pessoa pode ser muito agraciada, abençoada por Deus em uma situação de sua vida, da sua família, e Deus agir com misericórdia, com cuidado, dar uma bênção especial para o filho, um casamento, um trabalho, enfim, qualquer coisa. E depois de 1 ano, essa mesma família que viu os feitos de Deus, estar longe do coração de Deus. Porque é mais importante conhecer o coração de Deus, os caminhos de Deus, do que os milagres de Deus. Milagre de Deus, resposta de oração, ajuda, socorro, misericórdia de Deus, são bênção na sua vida. Na minha vida da mesma maneira. Mas estas coisas nos ajudam, nos impulsionam, mas não vão sustentar a nossa fé. Não é isso que vai sustentar a nossa fé. Se a sua fé depender do que Deus fez e faz na sua vida apenas, você está sujeito a tropeçar e se tornar uma pessoa desconfiada, incrédula, não grata, pouco tempo depois. Essa é a história. É assim que o homem reage aos feitos de Deus muitas vezes. Quando Jesus veio, tantos milagres foram feitos, não é? A gente tem 3 épocas de grandes milagres na Bíblia. Primeiro Moisés, depois Elias, depois Jesus. Foram 3 épocas de grandes milagres. Tem registros e mais registros de milagres de Deus. Moisés, lá no Egito. Elias e Eliseu. E depois Jesus e os discípulos. Quantas pessoas viraram as costas e não creram em Jesus, mesmo vendo os seus milagres? Porque ao verem os seus feitos, não se submeteram aos caminhos de Deus, não se submeteram à vontade de Deus. Então Deus não quer que você creia nos seus milagres apenas, Ele quer o seu coração. E aqui a gente entra no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus quer ser autoridade absoluta, única. Por isso o amor exclusivo, o mandamento de hoje. Único que tem autoridade sobre o seu coração. Porque de outra maneira você vai ter mais de um Deus. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Eu peço que você volte a Bíblia um pouquinho, no capítulo 15 agora. Volte alguns capítulos aí, e você vai ver comigo o que aconteceu no capítulo 15 do Êxodo, antes, um pouquinho, dos mandamentos serem dados. Aconteceu no versículo 22.
Êxodo capítulo 15, versículo 22. Veja comigo. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho, lá na saída, do Egito, até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Perceba isso, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes... Você pode ler comigo em voz alta, por favor, do versículo 26 agora em diante, o que Deus diz ao povo. Se vocês, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou. Depois, diz o texto, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O que faltou naquela ocasião? Água. Coisa mais básica para se ter num deserto. Eles chegaram num lugar onde a água não era boa para se beber, e Deus diz para Moisés: coloque esses ramos dessa árvore aí, e alguma coisa química aconteceu, e aquelas folhas curaram a água e ela se tornou bebível. Água. A pergunta do povo para Moisés foi: o que beberemos? Uma pergunta básica, fácil, óbvia, na verdade. Você não condenaria, nem eu condenaria, qualquer pessoa que chegasse para Deus e perguntasse: Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço nessa situação, Senhor? Eu não sei como orientar os meus filhos, eu não sei mais como tratar e melhorar o meu casamento, eu não sei como resolver esse problema, eu estou com essa amargura no meu coração, eu não sei como conduzir a minha família, eu não sei mais como resolver esse problema. Não tem problema nenhum em perguntar, mas tem problema e muito em duvidar de Deus. Duvidar. Porque o que está acontecendo aqui é que o povo está revelando que, na verdade, eles haviam saído do Egito. Você pode completar essa frase? Mas o Egito não havia saído do coração deles. Porque quando eles fazem essa pergunta, o que beberemos, eles estão se lembrando lá do Egito. É como aquela pessoa que diz assim: puxa, eu me converti, mas a minha vida parece que era muito mais fácil antes de me converter a Cristo. Já ouviu alguém falar assim? Quer dizer, estava tão mais fácil lá no Egito, pelo menos lá tinha água. Os suprimentos eram totais para a nossa vida, as coisas básicas estavam ok, estavam atendidas. Eles estão revelando que não estão ainda prontos para dizer: Deus, Yahweh, é quem senta no trono da nossa nação e nós confiaremos absolutamente nele. Mas a história continua. Veja, uma coisa básica pode revelar um problema do coração. Mas aí tem uma outra coisa básica que acontece no seguinte da história, no capítulo 16 agora. Veja o que diz no capítulo 16, continuando a leitura aí, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim. Eles tomaram água, ficaram satisfeitos, encheram os cantis, e agora continua a caminhada. E diz lá: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês. Veja, 45 dias de viagem. Olha o que acontece. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão.
Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome toda esta multidão. Antes foi a água e agora a comida. Você sabe que lá no Egito, muitas eram as divindades, eram 29 deuses principais. O sol, o rio Nilo, os deuses da fertilidade, os deuses da morte, cada um com o seu nome. Quando o povo está falando para Deus, não temos água, eles estavam fazendo um paralelo, um contraste entre Yahweh com o Deus que governava o Nilo, o famoso rio Nilo. Quando eles estão falando, não temos comida, lá tínhamos carne, tínhamos cebola, eles estão se referindo à divindade que governava a fertilidade da terra. E eles estão dizendo: Yahweh não é capaz, como aqueles deuses, de suprir as nossas necessidades, porque lá nós tínhamos uma deusa que governava as águas, tínhamos um Deus que governava a fertilidade da terra. Veja, talvez para você e para mim é um absurdo. Como é que alguém pode comparar o Senhor, Criador dos céus e da terra, com estas coisas? Mas eu quero dizer para você e para mim, como é que nós aplicamos o primeiro mandamento na nossa vida? Quando nós temos falta daquilo que é o mais desejado do nosso coração. Ainda que seja alguma coisa muito boa e muito básica. Pensa numa coisa muito boa e básica para você. Seus filhos, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, quem sabe. Uma coisa que você olha, o seu namoro, os seus amigos, o seu trabalho, a sua rede de relacionamentos. Mas pense agora, se você perdesse essa coisa básica. Se você perdesse. Como o povo perdeu a água, como o povo perdeu a comida, poucos dias depois de sair do Egito. Como é que você reagiria? Eu fiz uma pergunta para mim essa semana. Se eu perdesse a minha voz, o quão grato a Deus eu permaneceria? O que você faz de bastante importante na sua vida, uma coisa significante para você? Se você é um músico, ou se você precisa das suas mãos para trabalhar, se você perdesse as suas mãos, se você perdesse a saúde, se acontecesse um acidente, como acontece com tanta gente, e de repente você ficasse sem aquele bem precioso, as pessoas que estão ao seu lado, você ficasse sem a sua água. Toda hora a gente vê notícias terríveis, né, de morte, de bala perdida, tanto no Brasil como em outros lugares. Alguns dias atrás vimos aquele prédio lá em Londres pegando fogo. Eu fiquei pensando, 120 famílias ou pessoas que de repente perderam o lugar para ficar. E se eu perdesse a minha casa? Se o avião que passa aqui em Prudente todo dia caísse em cima da minha casa? Ou se eu perdesse a minha saúde? É isso que Deus está chamando a atenção do povo de Israel. Porque qualquer coisa que esteja num lugar que quando nós perdemos, aquilo mata a nossa alma e domina a nossa alma, é o Deus a quem nós estamos servindo.
O Deus que pode estar presente na sua vida e sendo adorado e cultuado na sua vida, pode ser uma mágoa. Você já ouviu uma pessoa que diz assim, olha, eu gostaria muito de ir naquela festa, mas eu não consigo ir, porque eu sei que tal pessoa vai estar lá. Essa mágoa está sendo cultuada como Deus nesse coração. Mas não é assim que a gente entende, né? A gente entende apenas como um problema que eu tive e eu tenho até direito de me afastar dessa pessoa. Então, esse é um chamado que Deus faz para nós hoje, para identificarmos, para vasculharmos o nosso coração. A pergunta é, o que se eu perdesse hoje, mataria minha alma, e eu não conseguiria alegrar mais o meu coração em Deus? Talvez até você já tenha perdido. Você esteja em perda. E esteja trabalhando esse assunto. E a dor é tão grande, porque talvez este objeto, esta pessoa, este relacionamento, estava ocupando um lugar prioritário na sua vida. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não pode amar e cuidar e viver envolvido com as pessoas e as coisas que estão ao nosso lado. Mas, às vezes, a gente busca realização e amor naquilo que nós imaginamos que pode ser para nós fonte de alegria. É como aquela pessoa que, a todo custo, ela quer ter um filho. Mesmo que seja uma produção independente, como a gente fala, né? e ouve por aí. Porque eu sei que se eu tiver um filho, e a pessoa raciocina assim, e emocionalmente ela é tão fragilizada e dependente daquilo, se eu tiver um filho, a minha alegria, eu vou ser uma pessoa completa. Se eu casar, se eu conseguir comprar, se eu tiver... Qualquer coisa que traga para você este sentimento de que você vai ser completo ao obter, está ocupando o lugar de Deus. E Deus diz para mim e para você, não tenha outro Deus, porque nada pode dar a alegria que só eu posso dar a você. Às vezes a gente se envolve em projetos de vida que parece que se nós alcançarmos, se nós tivermos, então vamos chegar num nível de contentamento, de alegria, de prazer, que nunca teremos se não conseguirmos. São as pessoas que lutam, elas lutam para alcançar sempre alguma coisa. E são coisas boas, eu não estou dizendo que são coisas ruins. Pode ser o corpo bom, pode ser um grau a mais na sua carreira acadêmica, pode ser um trabalho a mais, pode ser um ganho a mais. Necessariamente essas coisas não são ruins, mas quando elas tomam o nosso coração, é como aquele pai que diz, eu preciso trabalhar mais para o meu filho, eu preciso deixar uma herança para os meus filhos. Isso é ruim? Será que esse esforço de um pai, de uma mãe, que quer deixar alguma coisa melhor para os filhos, é um esforço não recomendável? Absolutamente não. Mas quando isso toma um lugar tão grande no coração, que ele até deixa o filho de lado para poder ter um futuro melhor para o filho. Quer dizer, o filho está querendo ele hoje, mas ele está pensando no futuro do filho. Não é? Ou aquele marido ou aquela esposa que, para poder dar uma coisa melhor para o cônjuge, para a família, deixa o relacionamento e passam-se horas e dias e a vida vai se tornando um afastamento generalizado para se alcançar alguma coisa. Sabe o que na verdade essa pessoa está fazendo? Ela está adorando o Deus que está no coração dela. Pode ser a beleza, pode ser o corpo perfeito, pode ser o dinheiro em casa, pode ser um filho, pode ser que para agradar um amigo, uma amizade, você renuncie valores de Cristo e comece a ter brincadeiras e conversas que são totalmente inadequadas.
pode ser um envolvimento com sensualidade, com pornografia. São deuses que habitam o coração humano. Aquele povo havia saído do Egito, mas o Egito estava tão presente. E Deus precisou dizer: não tenham outros deuses. Deus podia ter dito assim, eu fiquei pensando essa semana. Por que Deus não falou assim? Tenham apenas a mim como Deus. Não seria a mesma coisa? Ao invés de dizer na negativa, proibitiva, não tenha outro Deus. Ele poderia dizer, tenham apenas a mim. Eu perguntei para mim mesmo, por que ele disse não tenham outros deuses? Bom, eu pensei quando eu educava minhas filhas. A tendência delas era tão grande de desobedecer, né, como toda criança, que você tem que pôr a negativa na frente. Porque há uma tendência à desobediência. A rebelião está instalada no coração das crianças, não é assim? De todos nós. Então Deus, sabendo disso, Ele nega. Ele fala não ao povo, para chamar a atenção. Então nós precisamos ser chamados a atenção. E olhar para a nossa vida e dizer, o que pode estar ocupando o lugar de Deus na minha vida? O que está me dominando? É a sede? Coisa boa. Beber água? Coisa boa. O problema é reclamar da ausência da água e dizer, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Comida? Coisa boa. O problema é tornar a comida o sinal de que Deus me ama. Quando Ele provê, Ele me ama. Mas eles estavam em ausência de comida. Você pode não ir numa festa, você pode não ir na casa de alguém, mas se você não vai lá porque há uma mágoa no coração, esse é o Deus que está habitando e governando e sentado na cadeira do seu coração. Você pode desejar uma promoção, você pode querer ter um filho, você pode querer casar, você pode querer ter uma família enorme, você pode querer mudar de carro, mudar de profissão, você pode fazer qualquer coisa. Todas essas coisas são boas, lícitas, desde que elas não assumam o seu culto a Deus. Isto é, se você não as tiver na sua casa, o seu coração continue se alegrando em Deus, mesmo sem a água, mesmo sem a comida, mesmo sem o filho, mesmo sem o casamento. Eu não preciso destas coisas para me completar em Deus. Você compreende isso? Você não precisa disso. Você que tem o seu cônjuge aí do seu lado, não é o seu cônjuge que completa a sua vida. Não é o seu filho. São bênçãos de Deus, aleluia, glória a Deus por todas essas coisas que Deus nos dá. Mas o único que pode encher a alma é o único Yahweh. É quando nós dizemos, o Senhor me basta, mesmo que eu perca tudo. É muito difícil isso. Quando eu estava me preparando para falar isso, eu pensei, Senhor, se acontecer comigo essa semana, o que eu estou falando aqui, alguma coisa bem ruim acontecer comigo. O que pode acontecer comigo ou com você? Yahweh é o meu desejo, continuará sendo a fonte da minha alegria e da sua alegria. Aí nós não teremos outros deuses diante de nós. É isso que nós precisamos dizer para os nossos filhos. Sabe por quê? Às vezes os pais estão dizendo que um Deus que vale a pena perseguir e adorar é a realização profissional e o ganho financeiro. O filho diz para o pai, pai, eu quero ajudar as pessoas. Não, você tem que ser isso. Você tem que, primeiro você ganha dinheiro para depois você ajudar as pessoas. É Mamon ou é Yahweh, o Deus dos seus filhos e o seu Deus? A gente se justifica, não é? A gente apresenta um monte de desculpas, mas hoje eu quero convidar você e a mim a dizermos, Senhor, o que é que está ocupando o lugar de autoridade e de fonte de prazer na minha vida? E eu concluo lembrando das palavras de Jesus. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está dizendo uma coisa muito clara aqui. Você tem um Senhor.
Não tem jeito. Eu vou trazer para você aqui essa certeza. Ninguém passa pela vida sem ter um Senhor. Você não pode ter dois, você não vai conseguir agradar a dois senhores. Quem é que em cada área da sua vida comanda? Na sua sexualidade, quem comanda a sua vida? Eu estava pensando nos deuses egípcios e também nas divindades gregas, não é? Nas cartas de Paulo ele fala sobre as divindades que promoviam a fertilidade, a sexualidade. A gente tem um monte de templos na área da sexualidade em volta da nossa cidade, né? São os motéis. Mas talvez você não seja um frequentador, e eu espero que não seja um frequentador adúltero, promíscuo de motel. Mas talvez aqui na cabeça, na mente, homens, mulheres, jovens, estejam servindo a essa divindade, que a gente não chama de divindade, a gente chama de vício, hábito. Sabe como é que a Bíblia chama essas coisas? A gente chama de, eu tenho um hábito de beber um pouco, eu estou bebendo um pouquinho demais, né? Eu estou com um hábito não muito bom, eu estou falando umas coisas que não devia falar, eu estou me irritando, eu estou gritando, a gente dá um nome bem diferente daquilo que a Bíblia dá, do que a Bíblia nomeia para essas coisas. Sabe como é que a Bíblia nomeia? Escravidão e senhorio. Ele é Senhor, essas coisas passam a ser Senhor da vida de uma pessoa. E essa pessoa passa a ser escravo. Isso não é mau hábito, isso é escravidão. Escravidão de um ódio, de uma amargura, é escravidão. E há um Deus governando sobre essa pessoa. E eu quero convidar você hoje a dizermos: Senhor, nós queremos viver palavras de amor. O tema desta série é Vivendo o Amor. O amor que liberta. O amor que liberta. Deus não escreveu esses mandamentos para dizer: vocês são maus e eu os quero bem longe. Ele disse: eu os quero comigo, porque eu vou transformar vocês. É isso que Ele faz comigo e com você, porque Ele ama. Ele ama.